Boa noite, galera. Hoje vamos falar sobre rock and roll na Bahia, um fenômeno que aconteceu e que acontece ainda. E estamos esperando aí o Murilo entrar para a gente começar esse bate-papo gostoso sobre esse momento que foi marcante. Chegou aqui, olha, ele é pontual sempre, né? Botamos. Salve, Maurício! Diga, meu companheiro, como é que tá? Salve, querido! Tá me ouvindo bem aí? E Sensacional é a trilha se, sonora, né? Sensacional! hein? Eu tô botando aqui Sensacional a trilha Raulzito, tem sonora. Marcelo. A Belha Bahia. E aí, meu querido, tudo beleza? Meu irmão, hoje é uma noite especial, hein? É, rock and roll na Hoje, veia. Tô aqui, ó. hoje é Isso. uma noitaça aí. É. E aí, Muita companheiro, gente, como é que tá? tudo em riba, rapaz, tudo em riba. Melhor agora, né? É melhor agora. A gente vai falar de uma geração que fez história e deixou história, que foi a galera do rock and roll, que veio desde Big Bang, passando Isso, por Marcelo Nove, várias bandas que fizeram a revolução na década de 70, 80 e 90. é Mas, isso. infelizmente, foi consumida pela monocultura da música baiana, que foi a música carnavalesca, né? Então, essa É isso. galera consumiu foi consumida por essa turma, não deixou de existir, ainda tem muita banda ainda, muita gente fazendo rock and roll, mas aquela avalanche que foi plantado por Raul Seixas, por Big Bang, e na década de 80 e 90 isso teve uma grande explosão, perdeu um pouco o fôlego, e muitos deixaram de existir porque era difícil sobreviver financeiramente, né? Exato. Infelizmente, a chamada indústria cultural e musical, né, optaram pelo dinheiro do axé music, que é normal, o sistema capitalista é isso mesmo, mas esqueceram também que existe uma galera gigantesca que curte rock and roll, né? Muito, muito. Para vocês que estão ouvindo a gente aí, para ter uma noção do que foi esse fenômeno, é importante a gente sinalizar que tudo começou, né, com Raul Seixas. Ele foi o grande propagador, né, o grande defensor. Eu assisti um documentário com ele, não me lembro quem foi falou com ele. Eu não falo com você não, que você não é rock and roll. Só falo com quem é rock and roll. Então foi um xiita, né, que É, valorizou muito esse estilo musical. Estamos aí. é isso. Pois O bem, pessoal está entrando aí, né? O pessoal uma está. galera boa aí, uma galera boa. Meu querido, hoje é um tema fantástico. Acho que a gente foi bem feliz nessa escolha aí. É um tema que movimentou muita gente aí durante a semana. E eu estava ansioso para começar essa live. A gente tem muita coisa para falar. E de antemão, me perdoem se a gente esquecer de alguma banda. Por incrível que Não, pareça, o cenário baiano é fértil e é é rico em rock and festa. roll. A gente está aqui para quebrar alguns paradigmas, porque a Bahia, como você bem disse, é associada, sobretudo, à indústria do axé music. A gente não está aqui diminuindo o axé. A gente não está diminuindo o axé. Muito A gente pelo está contrário. dizendo que a Bahia é muito mais do que axé. A gente está dizendo outra coisa. A Bahia vai muito mais do que o axé. A Bahia é muito mais plural. E a Bahia é rocker. A Bahia é rock and roll. O cenário rock and roll na Bahia é fértil. É um terreno bonito. A gente vai resgatar um pouco dessa memória aqui em poucos minutos. A gente sempre fica com um monte de coisa que a gente não consegue falar e a gente vai dar cabo a essa discussão. Como o Jacó, Sim, você muito bem começou, o cenário rock and roll na Bahia começa sobretudo no final da década de 50, 59. A gente tem uma grande figura aí aqui no nosso estado, que é o grande Valdir Serrão, Valdir que, Serrão. ouviu falar em um big lá
no Rio de Janeiro e resolveu trazer para aqui, para Bahia. Pô, lá no Rio de Janeiro tem um Big também que apresenta a rádio, eu vou ser o Big Ben. Aí ele largou essa alcunha dele aí, meu amigo. E ele montou sua banda, Valdir Serrão chegou a ter sua própria banda, né? Foi. Em 59, e tinha um programa de rádio, rapaz, um programa de rádio que o nome diz muito respeito àquela cultura da época, Só para Brotos, era o nome do programa de rádio. E aí Big Ben vai ser o precursor disso daí, vai se apresentar na nossa arena, no nosso palco do Rock and Roll, que era na Cidade Baixa, no Cine Roma, onde hoje funciona o centro de Irmanduce, né? Né? E isso. Agora, por incrível que pareça, ninguém sabe disso, muito pouca gente sabe que aquele prédio sempre pertenceu à Associação Católica. O Cine Roma foi fundado também por Irmanduce. É União Operária. Isso é uma coisa interessante. Irmanduce é aquela que ali assistindo a gente, ela era hardcore mesmo. Ela, além de ser uma santa, uma mulher muito... na literatura cristã chama-se loucos ou loucas por Cristo. Sim. Ela era uma louca por Cristo. Ela tinha também uma militância social muito grande. Ela tinha um olhar militante que ela, com o Frei Ildebrando, que fundou depois a Rádio Excelsior da Bahia, em união para formar essa Liga Operária, era a União Operária São Francisco. Ele tinha o objetivo de congregar e orientar a família operária que morava na Cidade Baixa. A Cidade Baixa sempre foi uma cidade operária. Era um local de muita pobreza, muita miséria, como é hoje também. Então, você tinha os pais que essa Fundação São Francisco educava, assim também os filhos eles orientavam para não ter o mesmo destino que o pai, que muitos eram envolvidos com crime e muitos eram envolvidos com bebida, que naquela época não existiam essas drogas como tem hoje. Mas era muito bebida. Então, ela tinha uma preocupação, e o Big Ben fala isso em uma de suas entrevistas, que ela tinha preocupação que o jovem tivesse um local ou um espaço para se divertir. E ela cedia com o compromisso de não destruir o ambiente, quer dizer, conservar. Então, quem estava lá, quem utilizava o Cine Roma, tinha a obrigação de preservar o ambiente. Então, para você ter uma ideia, ela deu espaço, era também a Jovem Guarda que ia para lá, né? Roberto Carlos ia para lá, Gerry Adrianes, quem mais, meu Deus? Aquela galerinha da Jovem Guarda toda ia fazer show aqui no show do Big Ben, nesse espaço público. Então, Irmanduce, ela tem uma contribuição, e aí eu botei no texto que eu fiz, se o rock da Bahia tem um pai, a Irmanduce é a padroeira do rock da Bahia. Isso aí, a gente está quebrando, isso aí que a gente traz é muito rico, a gente está quebrando um paradigma, porque a gente que fez história, a gente cursou e fomos colegas durante muito tempo, a gente sabe a galera rock and roll, a gente se relaciona com todo mundo, né? A gente frequenta, e as pessoas falam de uma maneira inverossímil que o espaço de Irmanduce veio tirar o Cine Home, não é nada disso que aconteceu. A gente precisa resgatar a memória e dizer que aquele espaço sempre foi da Liga Operária e pertenceu à Igreja Católica. E a Igreja Católica, na figura de Irmanduce, que tinha esse feeling, ela cedia aquilo para a garotada. E a garotada se apresentava lá, era super concorrida, as matinês, lotava de estudantes, foi fundada em 1948, e era o grande lugar onde aquelas bandas que tocavam violãozinho na porta de casa, na Cidade Baixa, o sonho era um dia tocar no Cine Roma para de lá, de repente, ganhar uma carreira. Ganhar o mundo. A Cidade Alta, a Murilo, a Cidade Alta era uma cidade burguesa.
Isso. O espaço para a Cidade Alta, isso na década de 60, no final da década de 50, 80, era o espaço da Bossa Nova. Da Bossa Nova. Bossa Nova é um estilo musical que é muito interessante, fantástico, que revelou grandes compositores baianos e brasileiros e baianos, mas era um público burguês, um público que não tinha muito problema financeiro, muito problema social, ou se tinha, não ligava muito. E o rock and roll sempre foi, desde sua primeira existência, uma música de protesto. Uma música que conta a realidade operária, a realidade do dia a dia do trabalhador. O rock and roll sempre foi isso. Então, a Cidade Baixa, ela abraça, claro, a Jovem Guarda, como todo fenômeno musical, mas também abraça o rock and roll. Ele se torna o principal motivo de protesto. E esses protestos nas músicas é fantástico, porque ela vem seguindo na década de 60, na década de 80, ou de 70, 80 e 90, com uma questão muito forte, principalmente nos bairros populares. Os rock and roll, os punks também, que também fazia parte desse processo, era a grande alternativa de reivindicar e lutar pela sua comunidade, retratando na letra das músicas a sua realidade. Então, essa é a origem do rock and roll, uma música de protesto, uma música que você busca, principalmente o hardcore, mostrar para os seus e para todos como as coisas funcionam de maneira verdadeira. Certo. Então, só fechando aqui essa parte de Irmanduz, vou contar um caos, que é o que mais fica nas pessoas. A pessoa passa uma semana inteira falando com a gente pelo Instagram, pelo Zap, muito dos causos que a gente conta. Valdir Serrão, em uma entrevista, falou que depois das matinês, super concorrida por estudantes, as pessoas iam de trem, soltavam na calçada, iam andando até o Cine Roma para ser a apoteose do rock, do iê, da geração Beatles, né? E aí, depois das matinês, sempre tinha cadeiras quebradas, né? Essa atitude aí, rock. Então, a Irmã Dulce, sempre com um olhar terno, ela passava a mão na cabeça da garotada e sempre mostrou essa sabedoria, esse jeito de saber lidar com o ser humano, com o social. Pois bem, depois de Big Ben, que a gente falou muito bem aqui, depois de Valdir Serrão, ele teve programa no rádio, primeiro Só para Brotos, depois ele vai ter um programa de TV, que ele vai apresentar na TV Itapuã e vai fazer um baita sucesso, né? Perdeu o som? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Que Jacó tá um pouquinho. Oh, beleza, vamos lá. Então, nessa época do Cine Roma, já vai se apresentar um garoto franzino, rapaz. Em bom baianês, magricela, com um jeito de se relacionar com o mundo totalmente próprio, né? Aqui na Bahia, no meio de um estado no Nordeste, onde tinha uma relação específica com o universo, ele vai apresentar seus signos, seus símbolos ali, americanos, americanizados, e vai sair na rua mesmo, na cara e na coragem, que é o grande Raul, o nosso Raulzito. E aí ele entra em cena, logo depois de Big Ben, vai montar sua primeira banda, diferente do que todo mundo fala, não foi Raulzito e os Panteras, não. Foi Raulzito e os Relâmpagos do Rock. Essa foi a primeira banda de Raul, moleque ainda com a turma de escola, né? A maioria das bandas de rock and roll nascem de escolas, pessoas, garotos que estudaram junto, que manteram a relação e daí iniciaram a cena rock. Então Raul vai fundar Raulzito e os Relâmpagos do Rock, depois vai fundar a histórica, né? Raulzito e os Panteras, com Carleba, com Mariano, e vão fazer apresentações, inclusive, fora do estado, e o grande palco, a grande arena deles sempre foi o Cine Roma, ver Raulzito e os Panteras no Cine Roma. Vão gravar alguns sucessos, né? E aí, Raul, não vai dar muito certo. A banda vai dar certo, sim, mas não vai durar tanto tempo.
Raul vai casar com uma americana, né? Ele vai namorar, ficar apaixonado perdidamente, vai casar muito cedo e vai morar no Rio de Janeiro para trabalhar, para sustentar a família e vai trabalhar numa gravadora. E vira produtor musical. Ele vira produtor musical. E vai de uma inteligência musical. Tem uma vez, só para você ter uma ideia, uma vez entrevistei o Wilson Aragão em um programa de rádio. Em um programa de rádio que eu tinha, era convidado de um amigo, César Marques, ele me convidou para fazer parte eu entrevistando ele, chamava Pinga Fogo com o Menino Jacó. E o Wilson Aragão, ele me falou uma coisa seguinte: aquela música Capinguiné, comprei um sítio no sertão de Piritiba, 2 pés de Guataíba, e aí Raul Seixas, ele produz essa letra, complementa essa letra com a palavra Capinguiné. Falou assim, mas aí o Wilson fala assim, porra, Capinguiné não existe, não, mas não importa, o importante é que faça rima. E essa música explodiu. Explodiu. E levou o Wilson Aragão nas paradas aí, né? Faz parte da cultura. Hoje ele fez até uma live com um amigo nosso, com o grande Franciel. Não pude acompanhar, infelizmente. Perdi a live com o Wilson Aragão e o grande Franciel. Pois bem, então o Raul, depois de ter os Relâmpagos do Rock, depois de ter o Raulzinho dos Panteras, vai ser produtor musical no Rio, depois de ter se casado com uma americana, porque Raul vai ter acesso. Por que Raul vai conhecer? Vai ter acesso à discografia, primeiro do que todo mundo aqui na Bahia, nos Estados Unidos. Como é que ele vai entender aquela sonoridade? Raul era muito inteligente, era um cara que tinha um ouvido fabuloso, e muito garotinho, ele morava no Chame-Chame, ali perto da Graça ali, né? Raul vai morar ali na Graça. Não precisa Isabel. E ele vai entrar em contato com pessoas da Embaixada Americana. Então ele vai desenvolver seu ouvido, vai ter acesso a esses discos, quando ele morava na Cidade Alta. E aí ele vai sair na frente na nossa terra em relação aos demais. E aí o que é que vai acontecer? Ele, quando vai se casar com uma americana, vai morar no Rio de Janeiro, e aí no momento de folga do patrão, ele vai resolver gravar o disco dele com Miriam Batucada, com a galera bem bacana, rapaz. Vai misturar Miriam Batucada, Raul Seixas e o grande Sérgio Sampaio. Uma das maiores dores de cotovelo da minha vida é Sérgio Sampaio não ter sido baiano, bicho. Sérgio Sampaio é a cara da baianidade, bicho. Ele é de Cachoeiro de Itapemirim, do Espírito Santo, mas sempre... Terra de Roberto Carlos. Sempre morou um tempo aqui, foi parceiro de Raul. Então, quando o patrão viajou, Raulzito gravou a Gran Ordem da Sociedade Cavernista, que foi um desfile para a época, né? Eles colocaram várias adaptações, leituras modernas, né? Melodias modernas, e tá na história. Eu tenho esse LP, eu tenho esse até hoje, guardo com o maior carinho, a Gran Sociedade da Ordem Cavernista. E aí não deu outra. Aí o patrão dele falou, Raul, decida a sua vida, meu filho. Você vai querer ser artista ou produtor musical? Fazer os dois não dá. E aí ele segue a sua carreira solo, e sem dúvida nenhuma, ele vai ser o maior ícone, não do rock nacional, não do rock baiano. Raul é o maior ícone do rock nacional. Rock nacional. Ele vira um militante, porque o rock não era muito conhecido, e o rock também era muito satanizado. Essa música aqui, que ele fala, que depois ele canta, contando um pouco da história, era um rock muito satanizado. Então, as pessoas criticavam ele, falavam assim, pô, parece que esse cara está tendo epilepsia. E ele critica também a cultura baiana, tradicionalista, revolucionando uma lógica de pensamento que até em momento ninguém aceitava. Esse pensamento de Raul, essa tradição do maluco, e maluco beleza, que faz com que outras bandas começam a surgir das décadas de 70 e 80, que também revolucionam a fórmula de pensar do baiano. Essa garotada começa a assimilar Raul, tanto que até hoje Raul, você vê, eu fui para o enterro de Raul Seixas,
e até hoje se cultua a imagem de Raul, se não no cemitério na data de sua morte, mas uma legião de pessoas apaixonadas veneram esse homem porque ele foi o percussor. Ele criou uma metodologia e uma forma de pensar que as pessoas ditas normais chamam de louco. Mas a verdadeira loucura é estar fora da... A verdadeira loucura é estar dentro de uma caixa. Ele foi fora da caixa. Raul foi fora da caixa. Raul fez a revolução no pensamento de uma juventude que não se calou. Está se calando agora, porque não tem hoje. Hoje você vê uma juventude apática aqui na Bahia e fora. Né? Você vê representante político, quer dizer, você tinha tipo, dá um exemplo, o PCdoB. É um partido hoje que o grande representante do PCdoB é uma burguesinha do Rio Grande do Sul, que é aquela Dávila. Uma mulher não diz nada, comparado a figuras como Marighella. Entendeu? Ela não é nada, ela não representa nada. A luta social que o Partido Comunista sempre representou de desafiar o sistema são todos hoje dentro de uma caixa. Então, Raul Seixas sai dessa caixa. E inflexiona, nunca quis pertencer a essa caixa, até o momento ele se rebela e sai dessa caixa, influenciando a juventude que saiu da caixa. Você tem aqui, ó, eu fiz, mexendo com a minha memória, de bandas de rock que influenciou uma geração. Só vou dar alguns exemplos. Três Fantasmas, Gonorreia. São bandas, Doce Regresso, Cigano Psicodélico. Foi um disco que teve do Camisa de Vênus também, que foi fantástico esse disco. Doce Regresso também foi outro disco que revolucionou a cidade de Salvador. Os caras eram perseguidos pela polícia. Porque falava da necessidade da realidade. Bosta Rala, que é um punk, que o AI-5, Banda Não, eu estou mexendo com minha memória, eu fiz anotação para não esquecer, Os Canalhas, Injúria, Utopia, com o meu amigo Ordep, que está assistindo a gente agora, foi meu amigo de infância, a gente andava junto. Né? Olha, Conexão Bahia e por aí vai. Vamos lá. Então, Raul já nasceu com essa personalidade. Isso, Scott. É isso mesmo. Sim, diga. Você nascer na Bahia, que você tem uma obrigação de se relacionar com o universo, aquela relação com o universo mais pesada, aquele machão, né? Aquela coisa mais bruta, né? Quase que sertaneja. E Raul não. Raul botava a calça colada, botava seu sapatinho, botava seu jeito de ser americano e saía nas ruas e ele era vaiado, tinha que ter muita personalidade. Aquele magricelo. E Raul, a gente tem que fazer alguns paralelos no tempo. Eu quero que a gente siga aquela linha do tempo cronológica. A gente começou com o Big Bang na década de 50. Big Bang vai perpassar a década de 60 e a década de 60 é a década de Raul, que Raul já chega com atitude. E na década de 50 e de 60, o rock baiano e o rock brasileiro era um. Como era o rock baiano, principalmente na década de 50 e na década de 60? Era os rockers, né? Os rock and rolls, né? Da década de 50 e 60 era visto como alienado. Eu só quero dar um ponto aqui. Célia falava que Ravaldir Serra, o Big Ben se apresentava no Cine Itapajipe. Me lembrou, Cine Itapajipe. Como é que eu pude esquecer isso? Cine Itapajipe, importantíssimo, a formação. A toda a península itapajipana, né? Isso. Célia é minha tia. E meu pai aqui tá falando pra caramba. O grande Rômulo Melo, lá de São Paulo, meu pai. Fantástico. Um abraço, Rômulo. Grande Rômulo, figura histórica aqui, meu pai. Grande publicitário da Bahia. Essa geração aí que viveu intensamente essa época. Pois bem. Eu vivi pelo menos na geração dos anos 80 e 90. Foi muito mais intenso para mim do que essa época. Essa galera que viveu. 50 e 60, o roqueiro era visto como ser alienado, né? Como um cara vendido, como aquele cara que se apega a um jeito de ser americano. A gente está na Guerra Fria e quem é visto como uma pessoa antenada, como uma pessoa
crítica politicamente no período da ditadura é justamente a MPB, é justamente a Bossa Nova, principalmente o movimento tropicalista. Então, na década de 60, ser tropicalista é ser é ser cult, é ser crítico. O rocker é visto na década de 60 como alienado, um vendido. Subcultura, era subcultura porque era uma cultura operária, trabalhadora. Ninguém gostou, ninguém nunca gostou de trabalhador. A verdade é que ninguém nunca gostou de trabalhador. A elite nunca gostou, a elite mundial, porque eles contestam o sistema. Né? E o brasileiro, tem músicas, diga. E o brasileiro tem uma característica no seu âmago, acho que é a população mundial, de dormir em berço esplêndido. Tudo que é novo, a gente torce o nariz. Então, o rock, por ser muito novo, as pessoas que ouviam rock na década de 60 eram muito criticados, eram vistos como vendidos, como americanizados, como alienados. E o bom mesmo era ser fazer parte do tropicalismo, ser um Caetano Veloso, ser um Chico Buarque, porque fazia música contra o regime ditatorial. A Bossa Nova dominou todo o mercado fonológico. A Bossa Nova e depois o movimento tropicalista. Aí depois dessa fase de Big Band, do Cine Roma, de Tapajipe, dessa fase de Raul na década de 60, e Raulzito e os Panteras, a gente entra na década de 70. Aí já a cultura rock, o jeito de ser rock, eu acho que fica mais próprio ainda, fica mais abrasileirado. O brasileiro veste o rock e dá como se fosse o modernismo, dá um caráter antropofágico ao rock. O rock passa a ser nacional. E na Bahia, a gente vai ter, sobretudo, duas bandas na década de 70. Os Cremes, que foi uma grande banda baiana da década de 70, e a gente vai ter a maior de todas, talvez, da década de 70, que é Mar Revolto. Mar Revolto, para quem não sabe, eu vou contar uma curiosidade aqui que vocês vão cair da cadeira. Quem fazia parte da Mar Revolto, que fez história, foi Carlinhos Brau. Carlinhos Brau, com 17 anos, tocou numa banda de rock and roll. Brau é brincadeira, meu amigo. A primeira vez que ele se apresentou no trio elétrico foi com o Mar Revolto. A Bahia não sabe disso. Não sabe, mas só quem é do meio, né? Só quem é do meio do rock and roll sabe que o Carlinhos Brau participou. O da Mar Revolto, depois de muito tempo, eles fizeram uma nova roupagem, se juntaram agora no início dos anos 2000, se apresentaram no Festival de Verão, a Mar Revolto, com Carlinhos Brau. Isso foi muito bacana em 2006. Vão ter poucas bandas. Aí, meu amigo, vem a década de 80. A década de 80... Eu queria fazer um parêntese aí, que eu quero lembrar um cara chamado João Américo. Quem é João Américo? O cara que revolucionou o som da Bahia. Que era muito difícil você ter uma sonoridade, o som era muito ruim. As pessoas faziam shows nos DCEs e no ICBA, mas a sonoridade era muito ruim. E João Américo foi quem? Ele, com a empresa que ele trabalhava com telefonia celular, um cara curioso, gostava de rock and roll e também gostava muito de som. Ele fez a revolução nesse espaço de som, só para deixar lembrar nessa live, e aí as pessoas procurarem saber quem foi João Américo. Essa figura foi importantíssimo para o rock and roll, né? Como o cara do bastidores, para revolucionar o rock and roll da Bahia, que se tornou, para você ter ideia, estimulou tanto que a Bahia, entre os anos de 1988 e 89, a Bahia, de um modo geral, produziu 50% dos discos produzidos no Brasil. Exato. Coisa louca. Louca. Você foi muito justo em a gente trazer essa memória de João Américo, que foi o grande operador de som, o cara que mais... A empresa dele era o som. E tem duas outras pessoas... Todo mundo buscava alugar o som de João Américo. Ganhou muita grana. Eu vou citar apenas dois caras que estão nos bastidores, que não apareciam tanto, apesar de ter tido uma banda, um deles teve uma banda, o outro também chegou a ter banda, mas que sempre fizeram parte dessa cena, que é Rogério Big Bros. Rogério Big Bros é o baluarte do rock and roll baiano. Carregou o rock nas costas na década de 80, principalmente 90, 2000. Big Bros, para quem não conhece, é o cara. Um outro cara muito querido,
que me acolheu menino ainda no Rio Vermelho, eu já sempre fui curioso, interessado, e eu ia bater na loja dele menino, hoje eu bati um papo com ele, é o grande Tony Lopes. Tony Lopes vai ter uma loja no Rio Vermelho chamado Na Mosca. E eu vou frequentar meninote, 16, 17, 18 anos, Tony sempre me recebia muito bem, e aí eu passei a ouvir discos, na época tinha CDs, né? Eu ouvia disco com Tony, passava algumas tardes lá, e aí eu passei a me inteirar mais ainda no rock and roll a partir da loja de Tony Na Mosca, onde a gente bateu um maior papo. Tony chegou a ter sua própria banda, que é Guerra Fria. Então, são pessoas que estão nos bastidores do rock, e a gente aqui como... que a gente não pode deixar, Silvio Palmeira, foi o criador do Circo Relâmpago. Né? Muito bem, muito bem. Salvador não tinha espaço para show. Nunca teve, até hoje em Salvador... Desculpe falar, isso é uma bosta para espaço para show. Salvador é uma droga. Uma cidade dessa que tem carnaval, uma cidade dessa que movimenta uma indústria cultural fantástica, não tem casa de show. O povo quer ir à casa de show e não tem. Devia ter umas 5, 6 casas de shows, aqui não tem. E ele, né, Silvio Palmeiras, ele foi responsável, ele trouxe o primeiro circo, uma história que ele conta, ele comprou um circo, comprou uma lona e um circo lá no Rio de Janeiro e trouxe para a Bahia. Sim. E colocou ali no Vale dos Barris, com o nome Alegria, Alegria. Mas não deu certo. Ele tentou, conseguiu ali na Pituba, no Pitubão, onde se fazia pega. Você sabe onde era exatamente? Eu vou te dizer onde era exatamente. Vou dizer onde era exatamente. Diga, fale. Ali no Pitubão, exatamente onde é a PAI, ali, perto do Júlio César. A PAI é o terreno da PAI, ele alugou o terreno da PAI. A PAI alugou o terreno para ele, ele montou o Circo Relâmpago, que trouxe, não só deu espaço para bandas baianas, de grandes, importantes bandas baianas, Camisa de Vênus, Gonorreia, Trem Fantasma, mas também trouxe, o primeiro show foi de Lulu Santos, para revolucionar a Bahia. O primeiro show do Relâmpago foi Lulu Santos. Aí veio Blitz, RPM, e aí sempre tinha espaço para a galera nossa. Não rolava uma graninha porque era tomar uma cervejinha e faz o seu show, faz a abertura. O pessoal fala da sacanagem. Porra, sacanagem não ter grana para me pagar, mas fazia parte, né? Você vai fazer a abertura do show de Lulu, você vai fazer a abertura do show do RPM, porra. Você quer o quê? Agora eu vou ser justo, viu? Eu vou ser justo, já que você falou do Circo Relâmpago, tem 2 amigos aqui que estão na live, o grande Jorge Neme, professor de matemática, baterista, teve sua própria banda de rock, Golão também, professor de educação física, os 2 frequentaram muito o Relâmpago, o próprio Tony conversou comigo hoje. Eu frequentei muito o Relâmpago. Meu querido, você é rocker. Eu frequentava mais, quando eu morava ali na Barra, frequentava mais na Graça, eu frequentava mais o Troca de Segredo, mas quando juntava a galera numa Brasília ou no Fusquinha, a gente descia doido para o Circo Relâmpago para assistir. Era um lugar muito isolado, lama, baixo show, mas era muito divertido. Seu queridíssimo Gil, meu irmão Gil, professor de Biologia de Ciências, trabalhou tanto comigo, também frequentou o Relâmpago, eu ouvi os relatos deles todos. O público do Circo Relâmpago, na Pituba, era bem diferente do público do Troca de Segredos. O Troca de Segredos era um público, digamos que um pouco mais intelectualizado, mas o Relâmpago era a galera rock and roll. Galera punk. Era um ambiente também machista. Eu vi relatos, não foi ninguém que me disse, eu ouvi dizer não, relatos pessoais, Tony inclusive falou, de a galera dar cusparada em quem passava, se a mulher não tivesse... Eu vi lá no Troca de Segredos, Marcelo Nova, que Marcelo Nova não era muito aceito pelos punks. Sim. Até porque tinha a galera punk, a galera rock and roll, protesto. Tem uma e diferença. Os punks, eles não eram violentos, ao contrário do que muita gente diz. Se você entrar na roda de um punk para pular e para dançar, eles deixam, eles não tocam você, mas tem aquela dança... né, hardcore. E a galera tinha o hábito de cuspir. Eu tava vendo, tava no meio ali. Levava corrente pro show. Bater corrente no chão, chegava a sair faísca e cuspir. E aí Marcelo Nova esperou os caras cuspindo, Marcelo Nova chegou pra frente, não foi cuspir, ele deu uma bicuda. Eu vi. Marcelo Nova não era brincadeira, não. Cuspindo na minha roupa.
A gente falou, a gente tem um passeio aqui delicioso na década de 50, no final da de 50, falamos na década de 60, de 70, que foi os cremes, mas vamos agora para os ídolos. Jorge, é um show histórico do Camisa de Vênus no Relâmpago. Teve um show histórico da banda Gonorreia. Isso mesmo. Previna-se, gonorreia, previna-se ou contamina-se. Depois a gente vai falar da banda Gonorreia, que foi depois do Camisa de Vênus. Foi uma das bandas que fizeram mais sucesso na juventude da galera daquela época, porque era uma banda rock and roll mesmo, pesado e com letras fortíssimas, que falava muito da realidade do dia a dia. Continue. Então vamos lá. Na década de 80, o que é que vai acontecer na Bahia? Raulzito foi o grande referencial para todos, né? Sempre foi. Digamos que o Jesus do rock foi Raulzito, né? Daqui na Bahia e no Brasil. E o Camisa vai ser fundado muito pela influência de Raul. Marcelo Nova era um cara que tinha acesso à cultura, era um cara que morou fora, era um cara filho de uma personalidade importante aqui na Bahia, o pai dele foi. Então ele sempre teve acesso à cultura, à leitura, a discos, outros referenciais. Ele tinha muito conhecimento, mas Marcelo Nova tinha muito conhecimento. Estou lembrando aqui que o Gonorreia é a galera do Stiep. Depois a gente vai falar. Muitas dessas bandas de rock eram do subúrbio e de bairros populares. Muitas bandas de rock. Essa então, Gonorreia do Stiep. Bora ver. Macaúba, de Brotas. Diga. Então vamos lá. Aí, esse cara que tinha esse conhecimento absurdo de disco, de referenciais, que era Marcelo Nova, ele vai ter sua rádio. É uma rádio inteira, um programa na rádio Rádio Aratu, né? Um programa inteiramente de rock que ele vai lançar vários FM. E lá, na Aratu, ele vai conhecer Robério Santana. Robério Santana trabalhava na TV Aratu, eles eram colegas de trabalho. E aí vai rolar aquela afinidade, eles gostavam da mesma banda, mesmos referenciais, a cena rock ouvia todo mundo o programa de Marcelo Nova, e aí eles vão decidir montar uma banda e vão querer um nome que incomodasse bastante, né? E aí, qual o nome que mais incomodava para eles era nada mais nada menos que a Camisa de Vênus, né, meu amigo? E aí eles... A pessoa não falava preservativo, falava Camisa de Vênus, era preservativo. A pessoa tinha vergonha de falava Camisa de Vênus. E era uma linguagem comum, para botar uma camisa de Vênus, para ir para Vênus. Tinha um filme erótico chamado As Mulheres de Vênus, para botar uma camisinha no Vênus. Grande Gil, professor Gil, meu irmão, está dizendo que é Rock Special. Isso mesmo, o programa de rádio era Rock Special. Rock Special daqui na Transamérica. Olha como movimentou a indústria fonográfica da Bahia de forma legal e forma ilegal. Além de ter a Transamérica, que era que fornecia, dava espaço para rock and roll, tinha a Rádio FM Aratu, ainda tinha as rádios clandestinas. Era uma epidemia de rádio. Gente que cobria só 2, 3 quilômetros, tinha a rádio clandestina que cobria 14 quilômetros de distância e as pessoas ficavam desesperadas de onde vinha esse som. Porque era um som que a galera ouvia. E esse som comprometia, que vivíamos no final da ditadura militar, se bem que hoje é mais difícil ser protestar do que no passado. Hoje se prende militante e se prende jornalista. Mas naquela época era difícil para a polícia e para o Ministério das Comunicações identificar que rádio era essa, porque nos bairros populares ela funcionava, bastava ter uma quantidade boa de equipamentos razoável para você cobrir 3, 4, 5 quilômetros. Então, teve uma proliferação de rádio em Cajazeira, na época muito incipiente, mas tinha Capelinha de São Caetano, isso, tinha na Boca do Rio, no Stiep. Então você tinha em vários bairros operários, como Stiep, que é um de trabalhador da indústria petroquímica, como bairro popular. Né? No subúrbio ferroviário, Piripiri tinha rádio clandestina, e essas rádios eram montadas para isso, para o rock and roll, para dar espaço. Tem várias bandas do subúrbio ferroviário que cresceram e tiveram fã-clube graças a essas rádios clandestinas. Vamos lá.
Então, meu querido, é isso aí. Ele vai chamar Robério Santana para montar uma banda. E aí, você sabe como é banda de menino, né? De escola, tal, de colegas de trabalho. Um vai chamando o outro. E aí adentra Gustavo Miller, adentra Eugênio, que depois vai largar a banda, né? E aí Franz Hummel também vai fazer parte da banda. Aí o Camisa vai colocar seu nome definitivamente na cena rock da Bahia, vai ser a grande referência do rock and roll baiano na década de 80. O Camisa vai nascer de outras influências. O mundo já tinha mudado bastante, não é a influência de Raul. Raul vai ser influenciado primeiro por Elvis. Raul vai ser enlouquecido por Elvis Presley. O enlouquecido. Depois que Raul vai ser Raul. Cada vez mais Raul vai ser ele próprio. Quando o Raul... mas Raul, ele pega um rock and roll, Raul pega um rock and roll maneiro, de Elvis Presley, mas depois surgem bandas na Inglaterra, principalmente, e nos Estados Unidos, como eu disse, que influenciam de forma grande uma galera como o próprio rock punk, não tinha... Né? E a galera começa a entrar, é uma galera... Olha, os punks fizeram uma revolução aqui em Salvador. Na greve de ônibus de 1982, os caras tiveram uma participação, eles tinham uma capacidade de um pensamento político fantástico que merece uma live especial. Eu tenho de falar sobre os punks na Bahia, que tiveram uma grande importância, muitos eram da cidade baixa, e a maioria de bairro popular, que faziam a revolução. Qualquer movimento político, ele ia com aquela bandeira do anarquismo dizendo tudo isso aí é uma bosta, tudo isso aí não representa nada. Inclusive críticas até os partidos de esquerda, como o PCdoB, que era um partido muito presente na juventude, como o JS. Os punks faziam o discurso contrário à questão do Estado. Então, a greve de 1981 e a greve de 1991, 91 foi em 95, parece, em Baçaí, também eles tiveram uma participação fantástica nas ruas, né, movimentando, quebrando mesmo, fazendo o protesto ter sentido. Então, meu amigo, a influência da galera do Camisa vai ser outra. Sex Pistols já é um movimento punk, e ele já tem uma outra relação com o universo Camisa. E eu vou nascer no final da década de 70 e eu vou acompanhar esse crescimento e eu vou ser alucinado. A banda que vai ser o referencial para minha vida, minha infância, minha pré-adolescência é o Camisa de Vênus. Eu era alucinado pelo Camisa de Vênus. É minha referência musical. E aí depois eu vou conhecer Raul Seixas na adolescência e vai ser uma outra referência que eu vou ter no período de infância. Enfim, Marcelo Nova vai se inspirar muito em Raul, pela atitude de Raul, pela figura que era Raul. O rock era muito mais, além de letra, além de engajamento político, o rock sempre foi atitude. O rock diz respeito muito à atitude, à sua relação com o universo. E é estética, é teatro. Você vê como o Raul se apresenta no palco, o Raul é extremamente teatral. O Raul mostra a força, mostra a crítica, né? Os gestos bem pensados. Estou tentando pegar uma música aqui do Camisa de Vênus. Pegue aí que eu vou falando aqui. Pegue aí que eu vou falando de Camisa aqui. Então, na década de 80, o cenário baiano não tinha uma estrutura para rock and roll. Não tinha gravadoras que apostavam no rock and roll. Não tinha uma qualidade de som na Bahia. Não tinha discos baianos que rodavam nacionalmente. Era muito difícil. O Mar Revolto vai ser talvez a primeira banda de rock da Bahia que vai lançar... Vou botar um música aí. Não, o hino. Esse é muito bom. Agora, eu estava falando... Pode falar. Eu estava falando algo sobre Raul. Raul vai nascer da influência de Big Ben, da influência de Elvis, e quanto mais o tempo passar, quanto mais velho o Raul vai ser, mais personalidade ele vai ter, mais ele vai mergulhar no seu próprio personagem. Então, quando o chachado nordestino, aí ele vai ser definitivamente o Raul Seixas. Raul Seixas vai se apresentar naqueles festivais com aquela música
Eu tenho 48 quilos, certo? 48 quilos de baião. E aí, meu irmão, o teatro vem apoteose quando eu tenho uma finura de 48 quilos se apresentar com toda a força do mundo, meu amigo. E cada vez mais ele entra dentro do seu personagem, vai ter a parceria dele com Paulo Coelho na década de 70, que vai ser, para mim, eu acompanhei a vida inteira de Raul musical, eu tenho as coletâneas inteiras de Raul Seixas, de cabo a rabo, todos os livros lançados, assim. Raul foi muito importante na minha formação pessoal, cultural, principalmente adolescente, e a fase dele com Paulo Coelho é formidável. As letras de Raul com Paulo Coelho, realmente, e aí a gente vai ter que falar sobre o período da ditadura militar, 73, 72, Raul vai começar a ser questionado pelo seu jeito de ser, pela sua postura, pela sua linguagem, não só verbal, pela sua linguagem estética, da maneira como ele se apresentava, como ele se vestia, como ele falava. Raul era polêmico demais, meu amigo. Era polêmico, mas ele não se metia. Tanto que a ditadura não pegava muito no pé dele. Pegava, mas não pegava como pegava nos outros. Porque ele era anarquista, ele negava o Estado. Ele negava. Então, aquilo ali era uma bosta tão grande que para ele não significava nada. Então, ele faz o discurso da sociedade alternativa. Ele contando uma vez numa entrevista, perguntaram para ele, a polícia, que sociedade é essa? Eu falei assim, quem é o criador de sociedade? Fui eu. Quem são os membros da sociedade? Só sou eu. Pois bem, meu amigo, pois bem. Aí, a partir do sucesso estrondoso que é o Camisa vai romper a barreira regional, ele vai sair da Bahia e vai ser uma referência nacional. Camisa de Vênus vai ser uma referência nacional do rock and roll, mas que vai ser atachado, vai ser acochambrado pelo universo do axé que está nascendo. Não vai ter muito espaço para essa cena rock and roll. O Camisa não vai durar muito tempo, né? Se torna envergadura moral. Envergadura moral. Gostei. Traz aí Camisa de Vênus, é obrigado a tirar, como o Gonorré. O Gonorré, ele foi perseguido, né, para tirar o nome Gonorré, porque era muito pesado a sociedade. Os caras foram presos por isso, foram perseguidos pela censura por causa do nome Gonorré, porque eles não aceitavam. E quem faz Gonorré crescer, quer dizer, era duas bandas grandes, era Camisa de Vênus e depois se tornou Gonorré. O primeiro show do Gonorré foi naquele Manuel Devoto, isso, lá no Rio Vermelho. E aí ele era chamado para tudo quanto é lugar, entendeu? Mas ele tinha de se apresentar e se picar, entendeu? Pois bem, rapaz, o vocalista do Gonorré, ele tinha uma relação muito próxima com o Marcelo, né? Com o Marcelo Nova, é até uma referência para ele. Mais tarde, ele vai substituir Marcelo Nova, um determinado tempo, no vocal da Camisa de Vênus. E os nomes se parecem, ele queria botar um nome mais assustador ainda, mais que incomodasse mais do que a Camisa de Vênus. O que é que incomoda mais do que a Camisa de Vênus? Só a Gonorré, aí meteram o nome. Só a Gonorré. Pai, Marcelo Nova. Marcelo Nova sabia o que dizia. Marcelo Nova era extremamente inteligente, um cara que teve uma formação fantástica, um cara que lia, um cara que ouvia, tinha muitas referências. E ele nasceu para incomodar, ele sempre dizia que ele vivia do incômodo, ele vivia do atrito, ele era um cara que vivia do embate, ele gostava do embate. É uma coisa que eu queria, nessa live, tem muita gente que ouve a gente, que é jornalista, que até trabalha em rádio, que é interessante a possibilidade de buscar novamente, fazer um programa de 1 hora por dia, ou algumas vezes na semana, para resgatar essa história. Tem muita gente boa ainda fazendo rock and roll, e tem muita gente que fez, e as músicas estão aí, tem uma geração, e não é qualquer geração não, uma geração muito grande, que gostaria de ouvir a Banda Não, né, do Subúrbio. Eu vi uma letra fantástica que fala da questão racial em Salvador, isso na década de 80, como os negros eram tratados, né? Como a mídia influenciava, mentia, dizendo que estava tudo bom e estava tudo uma droga. Que denunciava um fenômeno que acontecia na década de 80, era o deslizamento de terra. Exato. Quem é novo não sabe isso, mas morria
morria-se no inverno de Salvador uma quantidade de 40, 50, 70 pessoas aterradas. Ou até mais. Teve aterramento de momentos de anos que teve mais de 100 pessoas. Hoje você não vê isso. Hoje, quando acontece uma morte ou outra, a imprensa causa um escândalo, mas naquela época as pessoas assistiam com naturalidade. As pessoas não. E essas músicas do rock and roll era quem denunciava. Né? As paredes caem e o povo as paredes da cidade caem e ninguém fala nada, ninguém vê nada. Então essas denúncias, tinha uma banda que fazia essa denúncia mesmo, era Moisés, Ramamés e os Hebreus, entendeu? Que cantavam letras que desafiavam o sistema. Olha, eles cantavam como o sistema não estava nem aí, não entendia, não compreendia, mas quem curtia o rock and roll, e era muita gente dos bairros populares, que hoje não curte mais, infelizmente a música ela ficou, como diz Marcelo Nova, bestilizada, ficou besta. Né? A cidade das bundas, teve uma música chamada Cidade das Bundas, que fala que Salvador se tornou uma cidade de bunda. Aqui na cidade... A federação, quer dizer, os problemas sociais foram esquecidos. Quem lembrava os problemas sociais e fazia que essa galera ficasse revoltada, hoje que você não vê revolta. Hoje você vê Parmalat, você vê gente de uma vez estudantil, um bocado de Parmalat, pessoas sem pensamento político, as universidades, os professores sem articulação de ideias para movimentar o pensamento crítico. Eu sou professor, sei disso. Hoje, para você tirar um pensamento crítico de um estudante, é a coisa mais absurda do mundo. Né? Eles resistem. Né? Tanto a direita como a esquerda, elas ficaram bestilizadas. Principalmente a esquerda. A esquerda hoje é bestilizada, é besta. Entendeu? Graças a essa indústria cultural que empurrou essa coisa romântica e incentivou aquela coisa romântica que perdeu sentido na crítica. Entendeu? Então, se quem estiver ouvindo aí, resgate, que vai dar dinheiro, porque tem muita gente ainda que curte rock and roll. Eu não quer curtir. Se botar meia-noite, o pessoal vai ficar acordado para ouvir. As músicas passadas, essa galerinha que está aí, que também tem muita gente no subúrbio fazendo rock and roll, cantando. Muita gente que está esquecido, gente. Os caras cantam por prazer, que não tem possibilidade de ganhar dinheiro. A gente não pode sair daqui sem esquecer algumas bandas, pelo amor de Deus. Vamos lá. Olha, bora aí, diga aí. Eu trabalhei na Utopia. O grande Jorge Ney, meu colega, meu irmão, pessoa bonita, rock and roll, teve sua própria banda, batera. Ele me lembrou o nome do vocalista da Gonorreia, que é Scott. Me perdoa, Scott. Scott. Outro Jorge Miranda, meu irmão, professor do Marista, meu colega, pessoa boníssima, ele disse que lá no bairro dele, de Jorjão, em Cajacite, tinha uma cena de rock and roll em Cajazeira, que é o projeto Boca de Brasa. A gente não pode esquecer os canalhas de plataforma. Essa galera era hardcore. Entendeu? Vou dar outra aqui, ó. A gente não pode esquecer. Ganhou o troféu Caymmi, Faróis Acesos, ganhou o troféu Caymmi. Eu me lembro, eu fui no Teatro Iquiba e no Vila Velha participava, o Vila Velha abriu espaço para participar de uma galera que fazia rock and roll. Então Rosa Kármica, também outra banda fantástica que eu presenciei também. Elas acabaram. A ZT nem se fala, né? A ZT de 1988 fez um sucesso fantástico. Ela gente de outras bandas, que as bandas elas surgiam como um formigueiro, né? Você era de uma banda, eu era de outra, eu não gostei, briguei aqui, bora fazer outra banda ali, e carregava uma letra e levava, fazia um som, e de repente estava explodindo aí na cidade. Eu não posso deixar de passar algumas bandas da década de 80. Tenho que fazer essa justiça aqui, levantar a memória, para a gente fazer depois outras lives sobre rock and roll. Com certeza, merece. Eu tenho que falar sobre a Delírios Treme, que foi uma referência. Trem Fantasma, muito bem lembrado por Cris, meu irmão aqui do Rio, o sociólogo Cris.
Faróis Acesos, do Stiep, que o Jordão está lembrando. Uma banda, Brincando de Deus. Brincando de Deus foi uma referência no nosso rock também. Agora, eu vou dar um... Teve a Delírio Extreme, eu não poderia esquecer de falar da Delírio Extreme. Falar da Treblinka, a gente não falou da Treblinka. Treblinka foi depois, tornou-se Utopia. Quem foi o fundador da Treblinka foi Ordep. Exato. Que é meu amigo, o pessoal que deve estar assistindo a gente aqui. E ele, para você ter ideia, uma coisa, ele não sabia o que era Treblinka. Treblinka é um campo de concentração nazista. Ele falou, velho, esse nome, a galera tá pesada para você botar para ser banda de rock. Aí tiraram o Treblinka, tirou o nome Treblinka, que formou-se assim o Utopia. Isso. Agora, a gente já tinha falado sobre essa cena rock difícil, do não... Essa é a falta de apoio das gravadoras. A gente tem 2 grandes álbuns que são coletâneas, não é de um grupo só, que é o Rock 96, que é um ícone do rock baiano, eu não posso sair daqui sem falar disso, e o Conexão Bahia, é uma outra coletânea que vai tocar muito Treblinka, tem vários sucessos, enfim. A gente entra agora na década de 90. Década de 90 a gente já começa a ter acesso a outro material. Aqui eu peguei aqui, ó, Conexão Bahia, a coletânea Treblinka, Cravo Negro, Moisés, Utopia, Elite Marginal, 14º andar. Elite Marginal. Marginal. Muito bem. E agora na década de 90 a gente vai ter um leque muito maior, um pool de banda absurdo. Eu vou começar... Talvez uma das que eu mais gosto. Tem 5 minutos, viu? Eu vou confessar aqui, uma das bandas que marcou a minha vida no rock baiano, ela começa, acho que em 93, e ela perdura por um bom tempo. Eu até conversei ontem com o líder da banda, que é o grande Fábio Cascadura. Bati um papo rápido com o Fábio ontem, e eu, tenho o maior reverência, né? Reverencio bastante o Cascadura, o trabalho de Fábio. É um trabalho que perpassou o tempo, o trabalho da Cascadura. E aí a gente vai ter 2 Sapos e Meio, a gente vai ter Em Coma, que é a banda de Pete. Eu vi a banda de Pete nascer, se apresentando. A gente vai ter uma banda totalmente única no cenário da Bahia, esteticamente, plasticamente, que é The Dead Billys. A gente não pode sair daqui sem falar do The Dead Billys, que falava em suas letras sobre os filmes filmes trash, filmes série B americanos. Os caras tinham uma linguagem própria. Morotó mandava ver na guitarra, manda ver. Morotó é referência na guitarra da Bahia, né? Morotó é uma grande referência aqui na Bahia. Então a gente tem Dead Billys, 2 Sapos e Meio, Em Coma, Catapulta, a gente vai ter Cascadura, a gente vai ter uma possibilidade muito maior. Não, é uma proliferação de bandas que é fantástico, porque mostra como está vivo ainda, né? Essa galera ainda faz rock and roll, tá nos seus guetos para competir com o axé music, a música baiana atual é difícil, então, mas mesmo assim eles continuam tocando, fazendo seus shows, entendeu? Faltando 2 minutos, eu quero encerrar com a Utopia, que foi uma banda de rock que teve muita produção nos últimos anos. E hoje, meu amigo Ordep, que está aqui com a gente, ele se enveredou por uma lógica de música fantástica, que ele mescla o rock com a religião de matriz africana, e o funk, é uma mesclagem fantástica, faz sucesso em São Paulo, e aqui na Bahia espero que também faça, né? Então quero encerrar e deixe daí um abraço para todos, que fique, está faltando 1 minuto, que fique para a próxima, porque ainda vamos bater papo sobre rock and roll da Bahia. Rapaz, eu quero agradecer a live de hoje, um filmaço a live de hoje, foi muito bacana. Eu queria fazer aqui um agradecimento a todo mundo que assistiu a gente, comentou, passou a semana toda incentivando, né? Revisitando, né? Me fez revisitar a memória e tentar ser justo com o nome de todo mundo. Acho que a gente deve ter esquecido de alguns, né? Então, agradecer essa presença aí, essa participação, e dizer que o rock está vivo, o rock não morreu. Muito vivo. Pete, Marquinhos, é um exemplo disso, né? Uma galera que ganha dinheiro com rock, uma galera que está bem.
que representa ainda o velho rock O rock and roll de raiz. É o velho isso. rock baiano está vivo, meu amigo. E esse trabalho que a gente faz é importante porque a gente levanta a autoestima. Levanta a autoestima de uma galera que quer protestar. Não quer só dançar e mexer a bunda, não. Quer protestar, quer cantar, quer dizer seus problemas, quer falar de sua realidade. E o rock and roll é isso, falar da sua realidade, do seu sofrimento, de suas angústias.